É a segunda parte do 2001, hoje dedicado à aviação. As vertigens são um problema para quem voa, embora afete muito boa gente que nunca entrou num avião. O tratamento e o diagnóstico das vertigens foi revolucionado com os aparelhos sofisticados, como aquele que está instalado no Hospital da CUF, em Lisboa. De repente o mundo desata a fugir. Debaixo dos pés não há chão. Caminha-se nas nuvens, o corpo precipita-se num poço sem fundo. Ou então o mundo gira à volta da cabeça. A cabeça anda à roda no mundo, parado. Nada disto é agradável. São algumas das sensações causadas pelas vertigens. Podem durar 30 segundos ou arrastarem-se por meia hora. Provocam náuseas, pânico, alterações de batida cardíaca, depressões. Há vertigens pontuais e doenças que provocam vertigens. Neste caso, a próxima crise nunca é previsível. É um medo permanente com o qual é difícil aprender a viver. Alguns vírus atacam o ouvido interno e desencadeiam crises violentas de vertigens. Uma pancada forte, um acidente ou desporto violento podem arrancar os cristais à gelatina e tirar-nos o norte. Imagine como se fosse a gelatina, de um pudim de gelatina que está cheio de açúcar em cima. É como esses cristais se dispõem aí. Qual é que é a função desta gelatina e desses cristais? É o seguinte: esta gelatina vai captar os movimentos da aceleração. Qual é que é a função dos cristais que estão por cima desta gelatina? É, no fim de tudo, fazerem peso e fazerem com que a gelatina se desloque mais para a frente ou desloque mais para trás. Quando anda de elevador, e por exemplo, sobretudo quando são, sei lá, 18, 19 andares, quando o elevador para, nós temos aquela ação de peso em cima da cabeça. Esse peso que você tem resulta de quê? Dos cristais enterrarem-se dentro da tal dita gelatina. Quando os cristais se soltam, entram para os canais que captam os movimentos. Enquanto aqui estiverem, mexer a cabeça implica uma vertigem. Para reencaminhar os cristais à solta, a aplicação de medicamentos, num processo extremamente arrastado, está desatualizada. Com apenas uma manobra em que nós deslocamos a cabeça do doente apenas, ou o corpo e a cabeça do doente numa manobra apenas, em que fazemos com que os cristais se desloquem deste canal semicircular e vão para o seu sítio, para a casa deles, que é para cima daqueles montes de gelatina. E você fica sem queixas. Quer dizer, naquele dia, com apenas uma manobra, e por isso é que se chama manobra reabilitadora, você consegue curar o seu doente. O autocinético é outra forma recente em Portugal de corrigir alterações do equilíbrio. Esta bola não é de discoteca. Os espelhos estão dispostos com uma precisão milimétrica e o espaço está preparado para provocar no doente uma estimulação sensorial através da visão. Mas antes da terapia, há que ter uma noção precisa do problema. A observação passa atualmente pela videonistagmografia. 2 câmaras de vídeo em frente aos olhos para captar os nistagmos, movimento dos olhos habitualmente associados à vertigem. Imagine que você está na passagem a nível, aqui embaixo em Belém, e está um comboio a passar. E se você olhar para os olhos das pessoas que estão ali assim ao pé, você vê que os olhos das pessoas estão todos a fazer este movimento. Ou seja, tem um movimento rápido para um lado, rápido, e depois tem um movimento lento de volta atrás. Quando existem problemas do equilíbrio, quando problemas dentro, ao nível do ouvido interno, existem movimentos anormais dos olhos. Por exemplo, se eu apanhar, ou se você encontrar um doente em plena crise de vertigem, quando ele está a dizer ai, 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 que está tudo a rodar à minha volta, se você lhe for olhar para os olhos, provavelmente você vai ver os nistagmos. O equilíbrio está relacionado com o ouvido, com os olhos, com a postura. Há sensores nos músculos e nas articulações que ajudam o cérebro a patrulhar os movimentos. É este conjunto de dados que o médico tem de ter na mão para um bom diagnóstico. Para isso, apareceram as plataformas de posterografia dinâmica. É uma história curiosa, porque estas plataformas são americanas e estão ligadas ou surgem diretamente a estudos feitos pela NASA. Imagina os astronautas que ficam no espaço, os astronautas ficam X dias no espaço, perdem a noção de ponderabilidade, portanto ficam em imponderabilidade, e quando eles regressavam à Terra, caíam. Por isso, simplesmente, faziam aquela fotografia agarrados à escada para não caírem, mas se você for ver todas as fotografias, eles estão encostadinhos à escada. Portanto, não há nenhuma fotografia com eles acabadinhos de sair e em pé, todos eles estão encostados à escada, porque logo assim caíam. E era preciso estudar o equilíbrio desses homens, além de que era necessário reabilitá-los, pô-los de novo. E apareceram as plataformas de posterografia dinâmica. O chão, o ecrã e as paredes agitam-se, tudo ao mesmo tempo ou uma coisa de cada vez. Para descobrir a estratégia de equilíbrio, cada um tem a sua, onde está a alteração ou se trata simplesmente de um esquecimento.
Muitas vezes o que acontece, por exemplo, os velhinhos que andam com os pés, que não levantam os pés, praticamente não se lhes provoca o aparelho de equilíbrio. Eles não têm que usar o aparelho de equilíbrio porque eles saem da cama, andam muito devagarinho, sentam-se num outro sítio, portanto, esquecem-se de usar o aparelho de equilíbrio. Esqueceram-se. O computador é fundamental para desenhar um esquema personalizado de reeducação do equilíbrio neste aparelho que reúne diagnóstico e terapia. O Hospital da CUF tem um único existente no país. Nos Estados Unidos, onde a saúde está dominada por companhias de seguros, fizeram-se contas à vida e percebeu-se que é mais barato criar centros de equilíbrio, os Balance Centers, do que pagar internamentos, cirurgias e reabilitações. As vertigens provocam acidentes que originam fraturas e outros males. As contas portuguesas não estão feitas, mas nos Estados Unidos sabe-se que 40% das pessoas com mais de 40 anos tiveram ou vão ter episódios de vertigens.